Olá, irmãos, bom dia. Mais uma vez nós temos o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta manhã. Nós temos o privilégio de poder desfrutar, falar um pouco sobre os apóstolos. Nós já temos mencionado alguns estudos nas quinta-feira, na reunião de sexta também. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida de Bartolomeu, a vida de Mateus nesta manhã. Mas no último estudo, eu gostaria de fazer um pequeno resumo que nós falamos. Nós falamos sobre André e Filipe, aqueles dois discípulos. Nós podemos observar que havia uma amizade especial entre aqueles dois discípulos, como houve também com Pedro e João. E nós podemos observar alguns pontos que nos chamam a atenção. Aqueles dois discípulos tiveram o mesmo desejo de levar outros a Cristo. E podemos afirmar que eles também eram homens conhecedores das Escrituras, homens talvez devotos, religiosos, homens que tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. E os dois discípulos receberam um convite especial do Senhor Jesus. E nós podemos observar que quando olhamos para o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, nos fala que eles seguiram a Cristo imediatamente. Eles não deixaram para o amanhã. Eles não esperaram para mais tarde. Eles não esperaram ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Eles foram imediatamente. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo André e a vida de Filipe, nós podemos observar a primeira lição que aprendemos com eles é do evangelismo pessoal. Nós podemos perceber que achamos o Messias. E Filipe fala, achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Então nós podemos contemplar o evangelismo pessoal. André falou com seu irmão Pedro e Filipe falou com Natanael. Achamos aquele que Moisés escreveu na lei. E aqui nós podemos observar que foi mensagem simples, mensagem objetiva. E nos mostra que nós não precisamos ser grandes pregadores para falar de Cristo. Talvez mensagem simples pode alcançar um pecador, pode alcançar um ouvinte da palavra de Deus. Às vezes a gente fala da pessoa do Senhor Jesus, aquela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Ela é o suficiente para alcançar um pecador. E André, ao olhar para a sua vida, nós podemos contemplar que ele tinha um desejo de aprender mais da palavra de Deus. E nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos ter esse desejo. Cada dia buscar aprender da palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, pois ela é lâmpada para o nosso caminho. Ela é um manual para um servo de Deus. E ela é uma bússola infalível para cada crente no Senhor Jesus. E o último apóstolo que nós falamos no último estudo foi sobre Tomé. Tomé, quando nós podemos lembrar de Tomé, vem em mente aquele que duvidou, aquele que foi incrédulo, aquele que duvidou dos testemunhos dos discípulos, aquele que duvidou da ressurreição do Senhor Jesus. E Tomé, nessa ocasião, ele se fez como um incrédulo, se mostrou incrédulo diante dos apóstolos. E depois nós vemos logo à frente a restauração de Tomé. Tomé reconhece a sua falha e confessa, e logo à frente nós vemos o seu coração estava transbordando de alegria. Seu coração estava transbordando de adoração ao Senhor. Quão belas foram as palavras de Tomé! Senhor meu, Deus meu, foram palavras inesquecíveis. E aqui nos mostra que Tomé já tinha uma experiência com o Senhor. Senhor meu e Deus meu. E aqui nós vemos também que o Senhor tratou de uma forma tão amável com Tomé. E aqui nós vemos, vê as minhas mãos, Tomé, vê as marcas dos cravos nas minhas mãos, vê a lança que passou ao meu lado. E nós vemos que Tomé pôde provar da realidade da ressurreição. E aqui nós podemos contemplar a restauração da vida de Tomé. E quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, nós já vemos um Tomé ali restaurado pelo Senhor. Ele não estava mais ausente das reuniões.
estavam junto com os apóstolos, estavam reunidos ali, no mesmo Espírito, estava suplicando ao Senhor Deus. E quando nós olhamos para a oração, ela nos fala de dependência. E os apóstolos estavam na dependência e intimidade com o Senhor. Então nós vemos aqui na vida de Tomé, ele sendo restaurado pelo Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Bartolomeu. Quando nós olhamos a respeito deste discípulo, Bartolomeu, o seu nome não aparece na Bíblia, senão na lista de apóstolos. Mas, contudo, muitos irmãos supõem ser ele Natanael, que encontrou o Senhor Jesus em João capítulo 1. Mas nós preferimos não falar em dizer nada sobre este apóstolo, porque é uma suposição dos irmãos, não é um fato real. Então nós achamos melhor não mencionar a respeito de Bartolomeu. Nós sabemos que ele seguia o Senhor Jesus, e certamente ele aprendeu muito do Mestre. Ele podia observar cada detalhe do andar do Senhor Jesus aqui neste mundo. Esse é o exemplo que nos deu, em seguir o Senhor Jesus, em seguir as suas pisadas. Mas quando nós olhamos para o livro de Mateus, o apóstolo Mateus, quando nós olhamos para esse apóstolo, se não fosse o seu livro que ele escreveu, pouco seria ouvido a respeito de Mateus, filho de Alfeu. Porém, Mateus ele foi escolhido pelo Senhor, não apenas para um lugar entre os 12, não apenas para ser um dos 12 apóstolos, mas também como um instrumento para transmitir às gerações futuras a palavra escrita do Senhor Deus. E aqui nós podemos observar que muito pouco se sabe sobre a sua vida, a não ser que antes de sua conversão ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, ou um funcionário a serviço de Roma, talvez odiado muitas das vezes pelos judeus. Sabemos que os judeus odiavam ali os cobradores de impostos, que muitas das vezes eles cobravam imposto indevidamente. E nós vemos que Mateus, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Essa era a sua profissão. Gostaria de fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 27 até o verso 32. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos, e outros que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seu mestre da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui nós podemos observar nos dois primeiros versículos, os versos 27 e o verso 28, nós podemos pensar na abnegação de Mateus. Mateus estava renunciando, talvez a sua própria vontade, para seguir a Cristo. E no verso 27 nós podemos observar um convite especial do Senhor Jesus. Segue-me, chama Mateus para seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz um convite especial a todo pecador, a ter um encontro com o Senhor, a fazer uma decisão ao lado do Senhor Jesus, a reconhecer o seu pecado e seguir o Senhor aqui neste mundo, fielmente. E quando nós olhamos para o verso 28, aqui nós vemos que Mateus, o segundo ponto, ele mostrou obediência. Deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deixou tudo para trás, a vida do outrora, e foi seguir a Cristo. Talvez era um homem próspero ali, mas deixou a sua estabilidade e foi seguir a Cristo. E aqui nós podemos observar
no verso 29, falando sobre o terceiro ponto da vida desse apóstolo chamado Mateus. O verso 29 nos fala que ele demonstrou hospitalidade ali na sua casa, fez um grande banquete. E aqui nós podemos observar outro ponto interessante. Ele desejava que os seus companheiros, seus colegas de trabalho, ouvissem a respeito do Mestre. A parte B do verso 29 nos fala assim: havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com ele à mesa. Aqui nós podemos observar que Mateus, ele desejava que os outros companheiros aprendessem também do Mestre, pudessem ouvir a voz do Senhor Jesus. E aqui nós podemos observar que Mateus demonstra compaixão para os seus companheiros. Mateus se alegrou com a grande bênção recebida do Senhor Jesus, e ele desejava que os seus amigos fossem alcançados pela salvação, que tivesse a oportunidade de conhecer o Salvador. E nós podemos pensar, irmãos, e nós? Será que nós temos falado de Cristo? Aqui nós vemos um grande exemplo do apóstolo chamado Mateus. Ele desejava que os seus companheiros pudessem ouvir do Evangelho, pudessem ouvir a mensagem do Senhor Jesus. E ali nós podemos observar que ele chama os seus amigos, ali um banquete na sua casa, para que todos estivessem ali reunidos, pudessem ouvir aquela mensagem do Senhor. E aqui nós podemos tirar uma grande lição para nós. Nós precisamos também, irmãos, falar aos nossos amigos, falar aos nossos vizinhos, falar da pessoa do Senhor Jesus, como esse exemplo do apóstolo Mateus nos deixou. Quarto ponto que nós podemos observar na vida deste apóstolo foi a sua humildade. Quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus, ele logo deixou tudo. Porém, Mateus, ao escrever o Evangelho, ele não relata desta maneira, e sim o evangelista Lucas, que nos deixa claramente esse relato. E ainda outra indicação da sua humildade se vê numa comparação ali na lista dos apóstolos. Quando nós olhamos para o evangelista Marcos, Lucas, coloca o nome de Mateus antes de Tomé, mas o próprio Mateus inverte a ordem ao escrever o Evangelho. E além disso, nós podemos ver, ele acrescenta uma palavra até humilhante. Ele fala ali o publicano no Evangelho de Mateus. E nós sabemos que o publicano, como nós já temos falado, que os judeus não gostavam, porque eles eram cobradores de impostos. Eles eram empregados, servos ali do governo de Roma. E nós podemos observar, se até hoje Tomé é lembrado por sua pouca fé, Mateus merece ser lembrado por sua grande humildade. Um apóstolo que mostrou a sua humildade. Filipenses 2, o verso 3, nos fala: cada um considere os outros superiores a si. E aqui nós vemos que Mateus pôde seguir fielmente este versículo. Ele considerava o seu irmão superior a si. E aqui nessa lista nós podemos observar que ele colocou o seu nome depois de Tomé. Então nós vemos uma qualidade deste apóstolo. Ele estava disposto, mostrando a sua humildade, sendo imitador do Senhor Jesus. O Senhor, quando ele andou neste mundo, ele foi o maior exemplo para nós, onde ele mostrou a sua humildade aqui neste mundo. E Mateus estava seguindo os seus passos, seguindo as pisadas do Mestre, mostrando a sua humildade, mostrando um testemunho vivo da pessoa do Senhor Jesus. E aqui nós podemos também observar, quinto ponto, aqui nos fala sobre a sua gratidão. Mateus tanto apreciava a graça de Deus, que ele desejava dar alguma coisa ao Senhor Jesus. E ali nós vemos que ele fez um banquete. Talvez as palavras não bastassem para Mateus. Era necessário algo mais expressivo, algo mais real. E ele faz um banquete para o Senhor. Irmãos, que nós possamos aprender e ser gratos ao Senhor Deus, por tudo que Ele tem nos feito. Nós podemos ser gratos pela nossa salvação,
pela vida que Ele tem nos dado, como Ele tem sustentado cada um de nós, como Ele tem sido fiel para conosco. E aqui nós vemos a gratidão na vida de Mateus também, deixando este exemplo para nós. E quando nós olhamos para Atos capítulo 1, o versículo 13 e o verso 14, aqui nos fala, depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo ali ao céu, os 11 discípulos estavam reunidos ali, inclusive Mateus. E o verso 14 nos fala que eles perseveravam juntos em oração, estava no mesmo Espírito, estava suplicando ao Senhor Deus, estava em comunhão com o Senhor naquele momento, em comunhão uns com os apóstolos ali, comunhão com o Senhor, estava apreciando, reunidos ali naquele momento, estavam perseverando juntos ali em oração. E Mateus, nós podemos observar o desprezado publicano. Ele deu grande prazer ao Senhor Deus, grandes bênçãos aos seus semelhantes. E que nós possamos aprender com a vida deste apóstolo, tirar essas lições e aplicar para as nossas vidas aqui neste mundo. Gostaria também de falar um pouco sobre Judas Tadeu. Esse discípulo, ele é chamado por 3 nomes ao olhar nos evangelhos. Quando nós olhamos para Mateus, ele é chamado por Lebeu. E quando nós olhamos para Marcos, ele é chamado por Tadeu. E Lucas por Judas. Então nós vemos 3 nomes que é relatado aqui nos evangelhos deste apóstolo. Aqui nós podemos perceber que era irmão de Tiago. Judas, ele era irmão de Tiago e ele desejava em conhecer melhor os propósitos do Senhor Deus. Nós podemos olhar no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 22, nos relatando isso. Nos fala aqui: disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Então nós podemos observar que ele desejava conhecer melhor os propósitos de Deus. Ele tinha um desejo, em conhecer a sua vontade, conhecer a vontade do Senhor. Como poderemos agradá-lo? Ele tinha essa preocupação. E aqui nós podemos observar, não basta ter um conhecimento superficial da palavra de Deus. A gente precisa nos alimentar cada dia para nós ter um conhecimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos aprofundar a cada dia nas Sagradas Escrituras, buscar ter conhecimento da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 18, nos fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós salvos precisamos a cada dia estar buscando a ter conhecimento da palavra de Deus. E crescer no conhecimento significa buscar mais a proximidade com a pessoa do Senhor Jesus, por meio da sua palavra. Então nos mostra que nós precisamos estar cada dia buscando aprender mais das Sagradas Escrituras, nos alimentar da sua palavra. Vamos falar também um pouco sobre Tiago de Alfeu e Simão os Zelotes. Aqui nós podemos observar da mesma forma de Bartolomeu. A Bíblia que não fornece informações a respeito deles, a não ser a lista de apóstolos. Mas nós podemos afirmar que foram apóstolos que seguiram o Senhor Jesus. Foram homens que foram seguidores do Senhor Jesus. Então nos deixa esse legado a nós, nos deixa esse exemplo para nós servir ao Senhor. E o último apóstolo que eu gostaria de estar mencionando com os irmãos, nos fala de Judas Iscariote. Aqui nós podemos observar, considerar ali sobre os 11 apóstolos seguidores do Senhor Jesus. Aqueles outros 11 apóstolos foram seguidores do Senhor Jesus. A sua dedicação em servir ao Senhor, em fazer a sua vontade.
E agora nós vamos contemplar um quadro diferente. Nós vamos contemplar um quadro diferente dos 11 apóstolos. Algo que nós não devemos fazer. Algo que não agrada ao Senhor Deus. Algo que nós não devemos seguir essas qualidades. Qualidades negativas de Judas Iscariote. Por um exemplo negativo daquele apóstolo. Primeiro ponto, nós vamos ler em João 12, versículo 3 até o verso 6. Aqui nos fala o seguinte: então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde o trairia, objetou: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse: isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava-o nela e se lançava. Eu estava pensando aqui, Judas era um ladrão, ele era tesoureiro ali dos apóstolos e agia com tanta esperteza que ninguém desconfiava de Judas. Ele pregava com os demais apóstolos, ele fazia milagres, falava ali também publicamente da necessidade de cuidar dos pobres, mas ao mesmo tempo ele roubava. E aqui os fundos ali que ele lhe confiava. Então nós vemos uma qualidade negativa daquele apóstolo. Era um homem hipócrita, um homem cruel, um homem teimoso, Judas. E qual lição nós podemos aprender com a sua vida? Nós podemos observar que nós não devemos iludir com as aparências. Nem todos que pregam o Evangelho são servos do Senhor. Nem todos aqueles que vêm com a Bíblia na mão é ovelha de Cristo. Nós vamos ler Mateus 7, versículo 15. Ali nos fala: acautelai-vos, pois ainda os falsos profetas, os falsos apóstolos, transfiguram em apóstolo de Cristo. Vamos lá, Mateus 7 e verso 15. Então nós temos observado aqui na vida de Judas uma qualidade negativa. Cuidai com falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, esse versículo nos traz um alerta a nós. Acautelai-vos, falando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. E aqui nos fala o final desse versículo: mas por dentro são lobos devoradores. Essa era a situação de Judas. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nos fala 2 Coríntios 11, o verso 4, que ele também se transforma em anjo de luz. Então nós podemos observar. Então o primeiro ponto da vida de Judas, ele roubava ali o tesouro ali, né? Então nós podemos ver que ele era um ladrão. Segundo ponto, ele traiu o Senhor Jesus. Mateus 26, o verso 14 a 16. Nós vamos fazer uma leitura rapidamente aqui nesse texto, só para nos esclarecer. O verso 14 até o verso 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: quem me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. Verso 47. Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espadas, varas, enviada pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos do povo. O seu traidor
dera-lhe um sinal, dizendo: o que o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se Jesus, lhe disse: eu te saldo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viesse? Então, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Então aqui nós podemos observar que Judas traiu o Senhor Jesus. Mesmo na noite da traição, os avisos solenes do Senhor Jesus não lhe tocaram a consciência, não lhe tocaram o coração. Ali nós podemos observar que no cenáculo ele viu a tristeza do Senhor Jesus. No jardim ele beijou um rosto ensanguentado. Nem isso comoveu aquele coração de pedra. Nós vemos que não tocou na sua consciência. E o terceiro ponto da vida de Judas, nós podemos ver que o seu fim foi desesperador. Estava cheio de remorso, ele estava angustiado, que o seu crime trouxe sobre si. Judas não estava disposto em reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele não estava arrependido do seu pecado. Irmãos, é triste em dizer que há muitas pessoas neste mundo que ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, não arrependeu do seu pecado, e o seu fim ali de Judas foi desesperador, e ir para uma eternidade sem Cristo, uma eternidade para a perdição eterna. É para aquelas pessoas que não arrependem do seu pecado. É um lugar reservado para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus como seu Salvador. E o fim da vida de Judas foi um fim desesperador. Então nós vemos 3 pontos da vida de Judas. Era um ladrão, traiu o Senhor Jesus, e o seu fim foi um fim desesperador. E qual a conclusão que nós podemos observar com a vida dos apóstolos? Eu creio que os 11 discípulos puderam falar da mesma maneira de Paulo. Quando nós olhamos a carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, ali nós vemos o apóstolo Paulo falando: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Então nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, diz assim, versículos 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então nós podemos observar para a vida dos apóstolos, eles poderiam falar da mesma forma que o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate. E ele fala assim: acabei a carreira e guardei a fé. E ele esperava não nesta vida, o apóstolo Paulo, esperava ali na glória celestial, a coroa da justiça. E eu creio, na minha visão, que os apóstolos também podiam demonstrar a mesma confiança, a mesma justiça demonstrada em seu serviço, que sua recompensa pelo justo juiz ali no céu. E nós podemos pensar que a nossa pátria não é terrestre, mas é celestial. E os apóstolos, a sua esperança não estava nesta vida, mas sim ali no céu. E que nós possamos, irmãos, pensar nas coisas que nós fazemos aqui neste mundo. Ela é temporária, são passageiras. Nós precisamos preocupar com as coisas celestiais. E os apóstolos, quando eles andaram aqui neste mundo, nós podemos observar que foi de encorajamento aos irmãos ali, foi de testemunho dos apóstolos aqui. Nós podemos observar quando ele andou aqui neste mundo, foi um testemunho vivo e que nos deixou um exemplo para nós. Nós podemos continuar esse testemunho aqui neste mundo, ser servo que andam nos caminhos do Senhor, que possamos a cada dia conservar
esses mesmos exemplos dos apóstolos, esse mesmo modelo que Ele deixou para nós, em servir ao Senhor, ser uma luz aqui neste mundo, que possamos ser despertados, cada dia viver uma vida que agrada ao Senhor, sendo imitador do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Efésios, fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ser despertados, cada dia, viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que honra e glorifica o seu nome. Que o Senhor esteja completando e abençoando estes poucos pensamentos. Amém.